Saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Estava meditando nesse louvor que a gente cantou antes, que diz: ansioso espero a tua volta, o grande dia em que tu virás. Irmãos, você espera ansioso pelo dia em que nós seremos levados para junto do Senhor? Eu acredito, irmãos, que a nossa vida, ela precisa viver em função desse dia. E todo o sacrifício, e todo o esforço, e tudo aquilo que depender de nós, nós precisamos fazer. Esse último hino fala sobre quebrar o vaso, sobre todos os nossos tesouros. E eu pergunto para você, antes de entrar na palavra, você estaria disposto a abrir mão de tudo da sua vida para poder, nesse dia, ser levado com Jesus? Irmãos, essas são as coisas que devem mover a nossa vida. Amém? Quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 16, o verso 21 ao 27. Eu vou estar lendo também na NVI. Mateus 16, 21 ao 27. Amém? A palavra de Deus diz assim: desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me ou seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa a encontrará. Pois que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará a cada um, de acordo com o que tenha feito. Garanto-lhes que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte, antes que verem o Filho do Homem vindo no seu reino. Amém? A igreja pode se assentar? Quero rapidamente explicar um pouquinho desse texto. Irmãos, esse texto, ele acontece num momento muito interessante. Pedro, nos versículos anteriores, ele tem o privilégio, vamos assim dizer, de ser inspirado por Deus. Jesus estava com eles na região da Cesareia de Filipe e perguntou aos seus discípulos, dizendo: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? E os discípulos começaram a relatar o que eles haviam ouvido, que é os profetas, que é Elias, né? Mas Pedro, tomando a palavra, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus olha para Pedro e diz: feliz é você, Simão, ou bem-aventurado é você, dependendo da tua tradição.
porque isto não lhe foi revelado pela carne ou sangue, mas por meu Pai que estás no céu. Irmãos, eu não sei você, mas para mim, quando acontece algo nem parecido com isso, é uma alegria saber que Deus se manifestou na minha vida. Quando nós entendemos algo, quando nós aprendemos algo, quando a nossa boca lança palavras que não vieram de nós, mas vieram de Deus, eu não sei você, mas o meu coração se alegra. E Pedro deveria estar muito feliz naquele momento. Mas logo em seguida, nós chegamos no texto que lemos. Então mostra que logo após isso, Jesus começa a aumentar o nível de revelação sobre a vida e sobre o ministério dele. E ele começa então a falar para eles que era preciso ele sofrer, ser rejeitado, morto e depois ressuscitar. E aí esse mesmo Pedro, cheio de Deus, toma a palavra mais uma vez e diz: negativo, nunca, jamais isso te acontecerá. E aí eu olhei a Nova Almeida atualizada e eu achei muito interessante, porque ela diz: Deus não permita, Senhor. E eu me lembrei de umas orações que eu fazia no começo da minha jornada de fé. Sei, Deus, pelo amor de Deus, né? Era Pedro dizendo para o próprio Deus: Deus não permita que isso aconteça. Uma tradução mais tradicional vai dizer: tem compaixão de ti, Senhor. Isso nunca, de modo algum, te acontecerá. E as primeiras vezes em que eu li esse texto, eu me assustava com a atitude de Jesus. Pedro estava demonstrando todo o seu amor por Jesus. Mas Jesus olha para ele e diz assim: para trás de mim, Satanás. E eu não entendia. E eu achava que Jesus era meio brabo. Mas Jesus traz um ensinamento muito profundo para a nossa vida nessa passagem. Jesus mostra Pedro sendo uma pedra de tropeço. E o que é uma pedra de tropeço, meus irmãos? É uma pedra que dificulta, que atrapalha, que impede. Jesus, ele começa então a ensinar que o caminho do discipulado é negar a nós mesmos. É tomar a cruz, é seguir Jesus. Há um progresso a ser feito. Ninguém do nada sai seguindo Jesus. É necessário algumas coisas antes da nossa parte. Então, ao corrigir Pedro, Jesus revela duas coisas aqui que me chamaram a atenção. Que o pecado, meus irmãos, ele nem sempre se manifesta por meio de coisas ruins e graves. Você não precisa matar, você não precisa roubar. Você não precisa cobiçar a mulher do seu próximo para estar pecando. Pedro desejou algo de bom a Jesus. Mas Pedro se colocou em uma direção oposta à vontade dele. E isso me leva a pensar, meus queridos, que é possível que algumas vezes, só algumas, as nossas boas intenções também nos coloquem numa situação parecida com a de Pedro, em oposição a Jesus. A outra coisa que me chama a atenção aqui é que Jesus repreende Pedro, não para rejeitar a Pedro, mas para corrigir, para trazer Pedro de volta, para trazer Pedro para o mesmo lado de Jesus novamente. E entender isso faz com que a gente comece a olhar para os próximos versículos, do 24 em diante, de uma maneira diferente. Negar a si mesmo e tomar a cruz não é uma mera escolha pelo
sofrimento e pela privação, mas pela liberdade de poder seguir a Jesus. E é sobre isso que eu quero falar com você nesse dia. Amém? Então a primeira coisa que eu quero deixar claro aqui, irmãos, Pedro não estava possuído por Satanás. Quando Jesus ele repreende Pedro dizendo: para trás de mim, Satanás, Pedro não estava possuído pelo inimigo. Mas o que fica claro é que Pedro estava tendo um posicionamento, uma atitude semelhante à de um inimigo. O que o inimigo faz na vida de quem ele não gosta? Ele se opõe, ele atrapalha, ele prejudica, ele não favorece. Pedro, assim como o próprio diabo no deserto, Mateus capítulo 4, estava sugerindo a Jesus um caminho oposto ao da cruz. Vocês se lembram a tentação de Jesus? Você não é o Filho de Deus? Então não fique passando fome. Declare para essas pedras aqui, ó, e elas vão se tornar pão. Você não é o Filho de Deus? Você pode se jogar aqui de cima. Nada de mal vai te acontecer. Você é o Filho de Deus. Você não é o Filho de Deus que precisa conquistar tudo, né? Estabelecer esse reino? Em vez de sofrer, em vez de padecer, me adore e eu te darei todos os reinos da terra. O diabo, de uma forma, né, queria fazer o quê? Se opor ao plano de Deus, à vontade de Deus. E Pedro é repreendido pelo Senhor por estar fazendo a mesma coisa, sugerindo um caminho oposto ao da cruz. E aí Jesus diz a Pedro: você se preocupa ou você só pensa nas coisas dos homens e não nas coisas de Deus. E eu creio que vale a pena a gente entender um pouquinho sobre isso. Quero que você saiba que o posicionamento de Pedro, ele era motivado pelo quê? Pelo Espírito de Deus? Não. Mas pela razão humana, pela compreensão, pela limitação das coisas que nós conseguimos compreender. Pedro estava sendo impulsionado pelo instinto humano. Ele tinha boas intenções, só que isso levou ele a se colocar em oposição, como um adversário do Senhor. E isso me fez lembrar de um Provérbios que está 14, 12 ao 13, que diz o seguinte: há caminhos que parecem certo ao homem, mas o final conduz à morte. Mesmo no riso, o coração pode sofrer e a alegria pode terminar em tristeza. O que esse provérbio ensina para nós? Que tem coisas na nossa vida que nós não vemos problema algum, que nós consideramos como certas, corretas, que nós só enxergamos o lado bom, mas que por trás disso existem coisas ruins que nós não conseguimos entender, que nós não conseguimos perceber, que nós não conseguimos enxergar. A nossa vida ela é limitada a compreender todas as coisas. E por ser limitada, nós nos agarramos a tudo aquilo à nossa volta, tudo aquilo que nós podemos, para tentar fazer a melhor escolha possível. Quantos de nós aqui já não tomou uma decisão na vida com a melhor das boas intenções e de repente viu tudo aquilo se desmoronar, tudo aquilo se voltar e todo o mal que estava escondido se revelar diante dos seus olhos e você tristemente amargar o prejuízo das suas escolhas? Irmãos, o que o Senhor nos trazer o entendimento nosso é que as nossas boas intenções não são necessariamente vindas do céu,
do Espírito Santo não são necessariamente harmonizadas com a vontade de Deus. Muito pelo contrário. Às vezes, as nossas boas intenções, elas são exatamente o oposto da vontade de Deus para a nossa vida. Então, fica claro para mim e para você que há no nosso coração uma configuração errada que faz com que a gente faça escolhas erradas. Então, quando Jesus diz a Pedro, você só pensa nas coisas dos homens, ele não está falando de nada escandaloso, mas ele está mostrando que a nossa lógica humana, a nossa compreensão, a nossa disposição imediatista que parece certa, quase nunca ou nem sempre discernem a vontade de Deus. E por isso, se você tem acompanhado as mensagens que a gente tem ouvido aqui, você vai ouvir constantemente as pessoas dizendo que nós precisamos buscar em Deus orientação, que nós não podemos ficar tomando decisões nas nossas vidas, de trocar de trabalho, de casar, de separar, de ter filhos, de escolher a faculdade. Nós não podemos tomar essas decisões sozinhos. Por quê? Porque nós não somos capazes de enxergar as coisas como elas são. Se nós soubéssemos a gravidade que aconteceria depois das nossas decisões, muitas delas não seriam tomadas. E Jesus reforça essa ideia, meus irmãos, dizendo mais abaixo: o que adianta do homem ganhar o mundo inteiro? E muitas vezes eu vi esse texto sendo anunciado aos incrédulos. Você não tem Jesus, você não vem no culto, você não vem na igreja. A Bíblia diz: o que adianta querer ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Mas eu quero que vocês reparem hoje, Jesus estava se dirigindo a quem? Aos discípulos, aqueles que já tinham crido, aqueles que já vinham no culto, aqueles que já iam na célula, aqueles que estavam com eles, aqueles que estavam viajando com Jesus. Jesus não estava falando de dinheiro, não é esse o ganhar o mundo. Jesus não está sendo contra o dinheiro, mas Jesus está sendo contra a se opor à vontade de Deus. No relato de Marcos vai dizer que tinha sim uma multidão junto, mas o foco ali são Pedro e os demais discípulos. Quando Jesus repreende Pedro, ele diz aqui, então disse aos seus discípulos: vem cá, gente, vamos entender uma coisa aqui. A vida cristã não é essa que vocês estão pensando que é. A vida pela qual eu estou querendo levar vocês não é essa que se manifestou nas palavras de Pedro. Não é essa que as multidões vêm até a nós buscar. Porque tem muitas pessoas que se aproximam de Cristo somente para conquistar as coisas dos homens. E Jesus está nos ensinando aqui que é um engano nosso nos apegar às coisas dos homens. O Pedro não queria ganhar o mundo inteiro. O Pedro só queria o bem de Jesus. E talvez você também não queira ganhar o mundo inteiro. Talvez você também não queira se tornar o milionário, o dono do mundo. Mas talvez, irmãos, as suas decisões, as minhas decisões, as coisas que nós fazemos no dia a dia, as coisas simples lá da nossa casa, já são suficientes para nos colocar
no caminho oposto ao que Jesus está indo, ao que Jesus quer nos levar. Então eu te pergunto, por que é que Pedro pensou desse jeito? Por que é que Pedro teve esse entendimento, ou esse sentimento, essa emoção em relação a Jesus? Por que é que eu e vocês também temos essa mesma falha de Pedro? De onde vem essa lógica humana que nos coloca contra Deus? É importante, você e eu sabemos disso. E eu pergunto para vocês aqui, alguém aqui quer se opor a Deus? Ninguém. Ninguém em sã consciência se levantaria de manhã e diria: hoje Deus me paga, hoje Ele vai ver, hoje eu vou atrapalhar tudo. Ninguém sai de casa com a intenção de fazer algo que vai sair prejudicar um monte de gente. Mas é no percurso do nosso dia, é no curso das nossas decisões, que nós perdemos o controle e nos deixamos levar por algo dentro de nós, que nos impulsiona a tomar decisões que nós, em sã consciência, jamais teríamos tomado. E a pergunta é: por que é que alguém que ama a Deus pode agir contra Deus? E Paulo então traz essa resposta para nós em Gálatas capítulo 5 e verso 17. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne, e eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Paulo está ensinando que há uma tensão dentro do nosso ser, uma tensão no nosso coração que nos leva, em alguns momentos, a agir de maneira contrária à direção do Espírito Santo. É como aquele pai dizendo: não põe a mão na tomada, não põe a mão na tomada, não põe a mão na tomada, e o filho que sabe de todas as coisas continua. Nós somos essa criança que não dá ouvidos ao Pai, porque há dentro de nós uma luta que não deixa a gente fazer o que a gente gostaria de fazer, e é por conta dessa luta que nós muitas vezes nos posicionamos contra Deus. E você já deve imaginar de onde isso surgiu. O inimigo conseguiu implantar na humanidade o que estava no coração dele: a exaltação do eu, o amar a mim mesmo acima de Deus e acima do próximo. Exatamente o oposto do que a lei de Deus diz. Qual é o grande mandamento? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. E por que isso é tão difícil, meus irmãos? Porque muitas vezes, e quase que todas as vezes, isso significa dar menos valor para as nossas vontades, para os nossos desejos, para as coisas que nós acreditamos que é certo. O que Satanás implantou no coração da humanidade foi justamente o que nasceu no coração dele: ame você mesmo acima de todas as coisas. Em Gênesis 3, a serpente convenceu a mulher de que havia vantagem em se opor a Deus. É verdade que vocês não podem comer de nenhuma dessas árvores, esses frutos? Não, a gente pode, só aquela ali que não. Por quê? Porque Deus disse que no dia em que nós comemos dela, nós vamos morrer. Não, você não vai morrer não. Ele só falou isso porque ele sabe que no dia em que você comer, você vai ser como ele, conhecedor do bem e do mal. E você não vai mais precisar ficar aqui, se submetendo, se humilhando. E a Eva falou: sabe que é uma verdade? Não seria bom, irmãos, nós sermos dono do nosso nariz?
Não seria bom ninguém mandar em nós, ninguém dizer o que tem que fazer, ninguém dizer que a gente está errado? Não seria bom? Não é por isso que muitos de nós lutamos? Para ninguém apontar o dedo para nós? Não é por isso que muitos de nós nos ofendemos quando alguém diz que nós estamos errados? Quando a palavra de Deus confronta o nosso coração, nós não deixamos aquele texto para depois? Romanos capítulo 5 diz que Adão e Eva, eles cederam a essa investida do inimigo, e por isso esse mal foi transferido também para todos nós. Todos nós padecemos desse mal. Todos nós temos dentro de nós o desejo de amar a nós mesmos acima de todas as coisas. Todos nós, se precisarmos escolher entre nós e o outro, escolhemos nós. Todos nós, se precisássemos escolher salvar nós ou a outra pessoa, salvaríamos nós. O nosso filho ou o filho do outro, o nosso filho, o outro que se lasque. Antes a sua mãe chorando que a minha mãe chorando. Não tem um ditado assim? Tudo isso, meus queridos, é fruto de algo que foi colocado dentro de nós e que não veio de Deus, e que nos leva a nos comportar como um inimigo de Deus muitas vezes. O amor a si mesmo escraviza o homem, porque ele se fundamenta em duas coisas que todos nós temos medo: prejuízo e o medo. Todos nós temos medo do prejuízo. Todos nós queremos ficar no lucro o tempo todo. Vou te dar um exemplo. Jesus disse: se alguém lhe ferir de um lado, oferece o outro. E por que isso é tão grave no nosso coração? A pessoa não merece. Eu não vou ficar no prejuízo. Por que nós fomos ensinados a não levar desaforo para casa? Para nós não sermos humilhados. O que tudo isso demonstra, meus irmãos? Que há um orgulho aqui dentro, algo chamado egoísmo, aonde nós somos o maior valor da nossa vida. Essa busca por autopreservação, ela escraviza a nossa vida. E foi justamente essa lógica que o diabo tentou mostrar para Jesus lá na cruz. É essa lógica que Pedro, movido pelo mesmo amor, tentou dizer, para que Jesus não seguisse por aquele caminho. E aí eu pergunto para você uma coisa: Pedro estava mais interessado em Jesus não sentir dor ou nele mesmo? Ele estava mais preocupado que Jesus ia sofrer ou que ele ia ficar sem Jesus? Era o egoísmo puro sendo ali manifestado. Então o apego das coisas dos homens nos levam a rejeitar a Deus. E a Bíblia traz um exemplo maravilhoso disso. Mateus 19 conta a história de um homem que tinha muitos bens e que chegou até Jesus e disse: mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus disse: guarda os mandamentos. E ele diz: mas isso aí eu faço desde que eu sou criança, desde que eu sou adolescente, desde que eu sou jovem. E Jesus diz a ele: mas uma coisa te falta. Vai, quebra o seu vaso, que nós cantamos agora, vende tudo o que você tem, dá o dinheiro aos pobres, depois vem e me segue. E o que aquele texto diz? Que aquele jovem se entristeceu muito e foi embora, porque ele tinha muitos bens. O que esse texto mostra para nós? Que aquele jovem tinha um apego tão grande às coisas dos homens, que se precisasse escolher entre as coisas dos homens e Deus, ele ficava com as coisas dos homens. Jesus ensinou que não se pode ter dinheiro? Não. Que não se pode ter bens? Não.
Na conclusão desse texto ele diz assim, ó: vejam como é difícil para um rico entrar no reino de Deus. O problema é o dinheiro? Não. O problema é o apego às coisas dos homens. O apego das coisas da terra, que levam as pessoas, por melhores que elas sejam, a escolher se opor a Deus, do que se submeter a Ele. Então o jovem rico ilustra para nós alguém preso a estas coisas, e por estar preso a estas coisas, incapaz de seguir a Jesus. E eu quero que você entenda isso. O que há dentro do seu coração, e que não foi Deus quem colocou aí, busca a todo instante prender a sua vida naquilo que é terreno. Se Jesus aparecesse aqui hoje e dissesse assim, ó: todos vocês, sem exceção, amanhã cedo quero que vocês peçam demissão, e eu vou mandar vocês pregar o evangelho de 2 em 2, sem que vocês levem uma roupa extra, comida, dinheiro, nada para se proteger. Quantos de nós aqui pensaria que não pode perder o trabalho porque tem as contas para pagar? Quantos de nós aqui pensaríamos, mas eu não estou preparado, então não vou fazer? Quantos de nós aqui encontrariam uma série de justificativas corretas para pensar se vale a pena ou se não vale a pena fazer o que Jesus pediu? Essa, irmãos, é a natureza humana buscando o tempo todo nos escravizar nas coisas dos homens. Se Jesus aparecesse para você e dissesse o seguinte: eu quero que você vá no banco, saque todo o dinheiro que tem lá e faça uma oferta para fulano de tal, quem daqui teria dificuldade? Todos nós. Porque nós estamos apegados a estas coisas, porque vai me fazer falta, o que vai ser de mim, coitadinho de mim. Quando Jesus fala ao jovem rico, ele diz assim, ó: vende tudo o que você tem, dá o dinheiro aos pobres e vem me seguir, então você terá um tesouro no céu. E aquele jovem não quis o tesouro do céu, assim como nós muitas vezes não queremos o tesouro do céu, porque o tesouro da terra nós podemos apalpar, é nosso. O tesouro do céu talvez a gente não sabe, não conhece, até duvida. O que eu quero deixar claro para vocês é que Jesus tem um caminho diferente para nós seguirmos. Jesus tem uma vida diferente daquela que o mundo ensinou para nós. E entender isso vai nos levar a olhar então agora para os versículos seguintes, do 24 para frente, com uns olhos diferentes, e aprender algo libertador para as nossas vidas. Eu quero que você aprenda hoje, o chamado de Jesus à cruz é um chamado à liberdade, é um chamado a um desprendimento, é um chamado a você não ter mais nada no seu coração, na sua vida, que possa colocar você em oposição ao Senhor, que possa impedir o Senhor de conduzir a sua vida. Eu quero que você entenda a partir de hoje, nesse texto, que Jesus apresenta a nós o caminho da restauração das nossas vidas. Talvez esse aqui, irmão, seja o maior milagre que Jesus possa fazer na nossa vida. Negar, desconsiderar os próprios interesses, renunciar o que nos distancia de Deus. Essa é a chave da vitória. Essa é a chave do milagre da nossa vida, da nossa transformação. É aqui que mora, irmãos, a obra que Jesus quer fazer nas nossas vidas. O que é negar a si mesmo para você? Para o jovem rico era abrir mão dos bens.
porque ele era apegado aos bens. Então você, se não for apegado aos bens, não precisa se desfazer deles. Para Pedro, era aceitar o caminho da cruz. Para mim e para você, existe algo que também precisa ser abandonado. Nós precisamos rejeitar totalmente. E eu fiz questão de frisar esse totalmente, porque lá no grego a palavra negar aqui, ela tem umas letrinhas a mais na frente que reforçam a seriedade desse negar, desse abrir mão de tudo o que se opõe à vontade de Jesus para a nossa vida. Tomar a sua cruz não é você aguentar a sua sogra nos últimos dias de vida dela. Tomar a sua cruz não é aguentar o seu marido que não merece o seu amor. Tomar a sua cruz é sair do lado oposto de Jesus e se colocar de novo do lado dele. É você passar a fazer parte de novo do povo de Deus. Jesus veio, tomou a sua cruz e foi. E o que ele nos chama? Pegue você também a sua cruz e vamos juntos. Então entendam isso. Tomar a sua cruz não é aquele filho que dá dor de cabeça, mas é você sair do lado oposto de Jesus e voltar a estar novamente do lado dele, na direção dele, jogando no time dele, sendo do exército dele. Então tomar a cruz não é só uma privação que muitas vezes nós lemos nesse texto. Não é só você viver deixando de fazer algumas coisas. Tomar a cruz, negar a si mesmo, não é só você se privar de algumas coisas. Ontem nós estávamos aqui falando de jejum. Jejum não é só ficar sem comer. Tomar a cruz não é só parar de fazer algumas coisas. Tomar a cruz é tomar uma posição de vida. E em João capítulo 8, verso 31 ao 47, Jesus diz assim, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, não contra ela, a favor, verdadeiramente vocês serão meus discípulos, e acontecerá um milagre, irmãos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você tem noção do poder dessa palavra sobre as nossas vidas? Nós não precisamos de uma oração, nós não precisamos de uma campanha, nós não precisamos de um pregador que faça algo de diferente. Para que nós sejamos livres, nós só precisamos de uma coisa: conhecer a verdade. E esse conhecimento trará sobre a nossa vida libertação. Quero te dizer hoje, irmãos, que há uma mentira governando o coração de muitas pessoas. Mas há uma liberdade, há uma verdade que tem o poder de libertar. Há uma mentira que te escraviza em alguns comportamentos. Há uma mentira que te escraviza em alguns posicionamentos. Mas, mais do que isso, há uma verdade que tem o poder de mudar a sua vida. Há uma verdade que tem o poder de transformar qualquer situação. E nós seremos abençoados e transformados quando nós tomarmos conhecimento dessa verdade. Quer ver um remédio para a ansiedade? Descubra o motivo do que te causa ansiedade. E você vai entender que você não precisa ceder àquele medo.
conhecereis a verdade te libertará. O dia que você entender que não faz sentido você se apavorar tanto por causa daquilo, você é liberto e é curado na hora. Há uma verdade, irmãos, que pode transformar a sua vida. A cruz quebra o domínio do ego e nos posiciona do lado de Deus. Enquanto o nosso ego luta para sobreviver dentro de nós, Jesus nos chama para abrir mão desta vida e receber a verdadeira vida. E eu quero contar aqui algo que eu vi há alguns tempos, que para mim é um exemplo muito profundo dessa verdade. Não sei se vocês conhecem um pastor batista, já falecido, chamado Russell Shedd. Tem uma Bíblia de estudo que o Luciano tem. O Russell Shedd foi o pai do projeto da tradução da NVI. Um senhorzinho de idade, uma bênção de Deus, um presente para a nossa nação, uma fala tranquila, uma fala calma. Um homem que, se eu não me engano, os pais eram da Escócia, dos Estados Unidos, vieram para ser missionários na Bolívia, nasceu no meio do campo missionário, estudou, se formou, se tornou missionário, vagou o mundo inteiro servindo a igreja do Senhor. Quando estava velhinho, veio a contrair uma doença, um câncer de próstata, que acabou sendo a causa da sua morte em 2016, se não me falha a memória. Eu consegui ver um vídeo de talvez uma das últimas gravações que ele fez. Outro pastor lá da cidade foi visitá-lo, e no vídeo ele diz assim: olha, o pastor Shedd tem uma mensagem para vocês sobre o sofrimento. E ele diz assim: olha, assim, já bem debilitado, cheio de feridinha, assim, eu acho que não durou muito depois daqueles dias. Ele diz assim: olha, não posso reclamar, porque eu não sei o que é sofrer. Eu não sofri quase nada, só nesses últimos 3 a 4 meses. E ele diz o seguinte: e está sendo uma experiência muito boa, porque a gente se sente desmamando deste mundo e pronto para subir, graças a Deus. Enquanto, irmãos, muita gente procura uma forma de se firmar nas coisas dos homens, usando Jesus, o Senhor nos presenteia com testemunhos de outros tantos que conheceram a verdade, que foram libertos e que se tornaram verdadeiramente livres para seguir Jesus. Pegando as palavras do querido pastor, nós precisamos desmamar desta vida. Nós precisamos desmamar desse mundo, irmãos. Porque Jesus está nos levando para um outro mundo, para um outro reino, para uma outra pátria, para uma outra nação, para um outro povo. E nós, como aqueles israelitas no deserto, estamos lá lutando. Porque lá no Egito tem cebola, pepino, tem alho. Porque é melhor ser um pouco escravizado lá no deserto, mas ter uma cebolinha, um alho para comer. Eles não tinham desmamado do Egito. Nós precisamos desmamar deste mundo. Isso não significa negar a nossa humanidade, mas não ser apegado a esta vida que foi corrompida pelo pecado. Enquanto nós estivermos presos a esta vida, nós teremos muitas dificuldades de seguir Jesus. Haverá muitos lugares que Jesus quer nos levar e que nós não conseguiremos ir.
E quando eu digo lugar, não pense num lugar físico, mas seja num lugar de humildade, seja num lugar de perdão, seja num lugar de transformação, seja num lugar de doar a sua vida, de doar as suas coisas, seja num lugar de você se entregar totalmente a Deus. O que Jesus nos ensina aqui é que perder o mundo significa ganhar a nossa alma. Perder o mundo significa ser livre para poder ser discípulo de Jesus. Porque muitos de nós estão querendo esperar o pai morrer, a mãe morrer, enterrar algumas coisas antes de seguir Jesus. Muitos de nós estão preocupados em perder o mundo. Mas perder o mundo é ganhar a nossa alma, é ser livre. O dia que você não tiver mais nada desse mundo, não tem mais nada que te impede de fazer a vontade de Deus. O que impediu Pedro, Paulo, João, Tiago e tantos os outros que eu não vou lembrar todos os nomes, de fazer o que Jesus pediu para eles? O medo da morte? Morrer para eles era um problema? Ficar sem recursos financeiros era um problema? Ter só uma muda de roupa para eles era um problema? Não tinha nada que prendia a vida deles. Não tinha nada que houvesse entre eles e a vontade de Deus. Por isso aqueles homens foram livres para servir ao Senhor. E nós podemos ser livres para servir ao Senhor, sem abandonar o trabalho, sem deixar a nossa família, sem deixar a nossa casa, podendo ter sim mais de alguma muda de roupa. Nós podemos ser livres para servir ao Senhor. Mas o caminho dessa liberdade é tomar a cruz, é negar nós mesmos. A palavra de Deus nos diz em 1 de João 3:8 que Cristo se manifestou para desfazer as obras do diabo, para restaurar a nossa comunhão com o Pai. E nós estamos aqui, irmãos, nos opondo a isso, quando nós permanecemos presos nas coisas dos homens. Quero dizer para você que ser cristão não é apenas estar na igreja. Agora eu acertei, né, pastor? Ser cristão não é apenas guardar mandamentos, como o jovem rico pensou. Ser cristão é seguir Jesus. Ser cristão é você fazer tipo Mateus: vem e me segue. E ele levantou e não fez uma pergunta e seguiu Jesus. Mas e meu trabalho? E a minha casa? E a minha família? Não sei se ele tinha família. E as minhas coisas? Nós precisamos ser livres para seguir Jesus. E eu quero encerrar dizendo: Cristo está indo para a cruz, para romper de vez com as coisas dos homens, para nos conduzir à restauração dos verdadeiros valores, do verdadeiro amor e da verdadeira vida. E a pergunta que encerra a nossa mensagem hoje, que eu quero deixar para você: você quer seguir a Jesus? Então negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga Jesus. Seja livre para seguir a Jesus. Amém? Vamos orar? E eu queria, irmãos, que você pedisse ao Senhor
O que há na sua vida que faz com que você se comporte como Pedro? Que faz com que você talvez tenha atitudes como daquele jovem rico? O que há na sua vida que te prende de você seguir a Jesus com liberdade, com ousadia, sem que nada te prenda, sem que nada te segure? Abra o seu coração para o Senhor, busque dele uma direção. Talvez você não vai ouvi-lo falar hoje, mas creia que ele responde às orações, e ele vai trazer o seu coração. Se você for sincero diante dele, você vai ter essa resposta. Peça a ele que te ajude, como aquele pai daquele menino que os discípulos não conseguiam expulsar o demônio. Disse: Senhor, ajuda na minha incredulidade. Senhor, ajuda a eu abrir mão. Senhor, ajuda a eu não ficar preso. Senhor, ajuda a eu ter coragem, a ter ousadia, a ter força. Me ajuda a confiar no Senhor. Me ajuda a me entregar a Ti, Pai, para que não haja nada na minha vida que me prenda, que me impeça de Te seguir. Que não há nada na minha vida que me impeça de desejar a cruz, de entender que a minha vida não é nesse lugar, que a minha vida é num lugar que o Senhor foi preparar, que o Senhor foi preparar e vai vir para nos buscar, porque nós aguardamos ansiosamente, ó Pai, a Tua volta, o grande dia em que Tu virás. Então nós subiremos, contigo estaremos e para sempre. Senhor, ajuda-nos, Pai, no nome de Jesus, Senhor. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos. Obrigado, ó Deus, pela Tua graça. Obrigado, ó Deus, pela Tua palavra. Obrigado, ó Deus, pela Tua paciência, pelo Teu amor, Pai, com o que o Senhor tem conosco, com o que o Senhor tem com as nossas falhas. Obrigado, Pai, por nós termos a oportunidade, Senhor, de buscar a Ti, para entender sobre nós, para conhecer a nossa vida, para conhecer nossa realidade, para enxergar, Pai, coisas no nosso coração, Pai, que nos impedem de Te seguir, Senhor, que tiram a nossa liberdade, que nos mantém, Pai Santo, num lugar, Pai, de oposição, num lugar, Senhor Deus, de contrariedade à Tua vontade, Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós clamamos a Ti hoje. Traz, Senhor, o entendimento às nossas vidas. Traz, Pai querido, revelação aos nossos corações. E traz, Senhor, a ousadia, a coragem, a força, porque sem Ti, Pai, nós não podemos fazer nada. Traz sobre nós transformação, traz sobre nós o poder, Pai Santo, do Senhor, o poder do Espírito, para que nós sejamos transformados e que nós sejamos verdadeiros discípulos que Te seguem para onde o Senhor for. Nós Te louvamos e aguardamos ansiosamente a Tua volta. Assim, Pai, nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.